Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Nesta videoaula falaremos sobre matriz energética. A matriz energética se refere a como um país produz e consome energia. Cuidado, não confundir com matriz elétrica. A matriz elétrica, como o nome sugere, se refere a como um país produz e consome energia elétrica especificamente. Portanto, a matriz elétrica ela está dentro da matriz energética. A matriz energética é mais ampla, envolve qualquer produção e consumo de energia. Beleza? Vamos falar sobre as principais fontes de energia também e vamos apresentar alguns dados quantitativos, alguns dados numéricos sobre a matriz energética brasileira. Para começar a nossa análise, o nosso estudo, eu vou apresentar algumas informações gerais sobre a nossa matriz energética. Primeira coisa importante, o Brasil é o 10º maior consumidor de energia do mundo. Por que isso é importante? Porque se o país consome muita energia, ele precisa produzi-la e ou importá-la, certo? Então, esse é um dado muito relevante para o início do nosso estudo. Mas, de uma maneira geral, a matriz energética brasileira ela é muito diversificada. Significa que o Brasil utiliza várias fontes de energia, com destaque para as fontes renováveis, que são aquelas consideradas mais limpas, né, menos poluentes. Daqui a pouquinho a gente vai classificar as principais fontes de energia, não se preocupe. Para vocês terem noção da participação das fontes renováveis na nossa matriz energética e de quão diversificada a nossa matriz energética é, vou apresentar alguns dados comparativos aqui. A OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, chamado Grupo dos Ricos, né? Inclusive o Brasil está querendo entrar na OCDE, está fazendo algumas movimentações políticas aí para ingressar neste grupo chamado Grupo dos Ricos. Mas 75% da matriz energética da OCDE é formada por combustíveis fósseis, que são considerados fontes não renováveis e poluentes, enquanto que no Brasil esse percentual cai para 45%. Somente 45% da nossa matriz energética é formada por combustíveis fósseis, não renováveis e poluentes. Ainda neste cenário comparativo, no G20, o grupo dos países mais ricos do mundo, né, o grupo das 20 maiores potências do mundo, o Brasil é o país que tem a matriz energética mais verde, assim chamada porque tem um percentual muito grande de participação das fontes renováveis na sua matriz energética. Beleza? Então vamos lá, vamos classificar as fontes de energia. A gente está muito acostumado a classificar as fontes de energia em renováveis e não renováveis, certo? Pois é, mas eu vou apresentar uma terceira opção para vocês. As fontes permanentes. Bom, essas classificações, gente, permanente, renovável e não renovável, elas se referem ao tempo de existência do ser humano na Terra. Então vamos lá. Considerando o tempo de vida do ser humano no planeta, as fontes permanentes são aquelas que nunca vão deixar de existir. Elas existem, elas estão ali permanentemente, elas são constantes. Tá? As renováveis, a gente observa a renovação, a gente vê a natureza renovando essa fonte de energia. Enquanto que a não renovável, ela é assim chamada porque nós, seres humanos, não conseguimos enxergar todo o processo de renovação. Olha que curioso. Chamar uma fonte de não renovável não significa dizer que a natureza nunca vai renovar, nunca vai produzir mais essa fonte de energia. A natureza vai produzir, só que o tempo que ela demora para produzir é um tempo muito grande, que supera o tempo de vida normal do ser humano. Então a gente não consegue visualizar a renovação dessa fonte de energia. Conforme eu for passando por elas, eu acho que isso vai ficar mais claro. Vamos começar aqui, ó, pela permanente e por essa daqui. Então, permanente, como eu falei, é aquela que está ali para sempre. Considerando o tempo de vida do ser humano, ela não vai deixar de existir. Esse símbolozinho aqui, o primeiro, representa, então, qual fonte de energia? Eólica, né? Energia do vento. Então, está ali, a diferença de pressão existe, a diferença de temperatura existe, os movimentos atmosféricos existem, então existe vento. Tá? E o vento não vai deixar de existir enquanto existir vida no planeta. Então, nós estamos aí, o vento existe. O Brasil tem potencial para geração de energia eólica? Muito. Tem um potencial muito grande. Nosso litoral nordestino, por exemplo, ali próximo à linha do Equador, a gente tem os ventos alísios soprando constantemente, nunca para de ventar.
O grande problema da energia eólica é que ela, mesmo sendo permanente, mesmo sendo considerada uma fonte limpa, ela tem alguns impactos, né? Você tem um campo eletromagnético que se forma ali, isso atrapalha a orientação de algumas aves, você tem os ruídos, você tem o impacto na paisagem, que essas hélices, né, esses rodamuinhos aí, eles provocam, né? E tem, claro, o problema das linhas de transmissão. Como você leva a energia do ponto onde ela é gerada, no caso, nessas áreas de energia eólica, nessas usinas de energia eólica, até a área consumidora, né, os maiores centros consumidores. Mas esse problema é inerente a qualquer fonte de energia. Né? Você levar a energia de onde ela é produzida até a fonte de consumo. Tá? Mas o Brasil, então, tem um potencial muito grande de geração de energia eólica. A figura seguinte se refere, todo mundo sabe, à energia solar. Mesma coisa, os cientistas dizem que o Sol um dia vai explodir, mas por enquanto ele está ali, isso vai demorar bilhões de anos para acontecer. Então, a energia solar é considerada permanente, uma fonte de energia permanente. Tá? O Brasil tem potencial? Muito também, assim como a energia eólica, talvez até mais. Porque o Brasil, a gente já estudou sobre isso, o Brasil, mais de 90% do território brasileiro está entre os dois trópicos, perdão, ou seja, está localizado na zona tropical. Então tem uma insolação grande, tem um potencial muito grande de geração de energia solar. Esse terceiro item aqui, terceiro símbolo, se refere a que tipo de energia, hein? Vocês conseguem deduzir? Você tem aqui o planeta, você tem o nosso satélite natural, a Lua, né, em órbita do planeta, e aqui você tem uma diferença de maré. Então, essa fonte de energia é chamada de maremotriz, a energia que vem da maré. Como é que funciona isso? Resumidamente, você tem na área litorânea uma espécie de uma mini usina. Quando a maré sobe, né, a subida da água movimenta algumas turbinas, isso gera energia mecânica, que essa energia depois é convertida em energia elétrica. Obviamente, para esse tipo de fonte de energia, para esse tipo de geração de energia ser viável, você precisa de uma amplitude de maré muito grande, ou seja, uma diferença entre maré baixa e maré alta muito grande, para que você tenha uma subida e uma descida da água muito grande. Né? O Brasil tem esse potencial? Não, nós não temos. Os especialistas dizem que para ser viável, a energia da maré precisa acontecer em locais que tenham amplitude de maré superior a 7 metros. A maré baixa da maré alta variando 7 metros. O Brasil só tem, se eu não me engano, em São Luís, no Maranhão, essa amplitude de maré. O restante do litoral brasileiro tem uma amplitude baixa. Portanto, inviabilizando assim a produção de energia da maré. Tá? Este símbolo aqui. Bom, isso aqui se refere tem aqui uma espécie de um vulcão, né? Se refere à energia geotérmica, o calor que vem do interior da Terra. O funcionamento da energia geotérmica é o seguinte: você tem ali um bolsão de magma, por exemplo, e você consegue capturar o calor desse magma, evaporar a água, o vapor da água movimenta certas turbinas e isso gera energia. Obviamente, então, o Brasil não tem potencial de geração de energia geotérmica. Por quê? Porque nós estamos localizados no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana, portanto, longe das áreas de encontro, das bordas das placas, onde você tem um acesso maior ao magma e a bolsões e à energia geotérmica. Tá? E, por fim, a energia das ondas, também chamada de ondomotriz. O Brasil também tem potencial de energia, de geração de energia das ondas, mas não é um potencial muito aproveitado. A participação da energia ondomotriz na nossa matriz energética é muito pequena. Tá? Daqui a pouquinho a gente mostra o gráfico de participação de cada fonte de energia. Então, voltando à energia permanente como um todo, a gente tem muito potencial de duas delas, a energia eólica e a energia solar. Tá? Vamos para a renovável, então. Como eu falei para vocês, a renovável, a natureza renova e a gente, nós seres humanos, conseguimos observar essa renovação.
O primeiro delas é a biomassa. São restos de vegetais, madeira, os restos da agricultura. Isso tudo pode ser utilizado para gerar energia. E a gente consegue observar isso. Se você planta uma árvore, você não vai ver a árvore crescendo? Você vai observar esse crescimento. Então, ela é renovável porque a natureza renova, a natureza repõe. E nós conseguimos observar essa reposição. A que está ali embaixo é a hídrica, né? A energia da água. A mesma coisa, a gente consegue observar o ciclo hidrológico, que é a renovação da água, né? A gente consegue observar a evaporação, precipitação, condensação. A gente observa esses fenômenos. Então, é uma fonte renovável. Essas duas primeiras fontes, a permanente e a renovável, são chamadas de fontes limpas ou ainda fontes de energia verdes, tá? Mais uma vez, o Brasil tem um potencial gigantesco na produção de energia renovável, porque a gente tem um potencial para a produção de energia eólica, solar, biomassa e hídrica, né? O Brasil poderia liderar movimentos ambientalistas a nível global, né? Infelizmente, algumas decisões políticas, alguns interesses políticos nos afastaram desse cenário aí de liderança no que se refere às políticas de sustentabilidade. Mas potencial para liderar movimentos ambientalistas nós temos, tá? Vamos falar sobre energia não renovável. Como o nome sugere, na verdade é o seguinte, a natureza renova, mas nós não conseguimos observar esse ciclo de renovação. Então, por exemplo, petróleo e gás, né? O petróleo não surge da decomposição de matéria orgânica, você consegue observar isso? Não. Para essa matéria orgânica decomposta se tornar petróleo, virar petróleo, precisa-se de muitos anos, né? Precisa de muita temperatura e pressão, né? Então a gente não consegue observar a formação de petróleo, tá? Mesma coisa com carvão mineral. A natureza cria mais carvão, a natureza repõe o carvão, mas nós, seres humanos, não conseguimos observar essa reposição. Por isso a gente classifica como fonte não renovável, tá? E por fim a nuclear, que não é fóssil como as outras duas, o petróleo e o carvão, mas é uma fonte considerada não renovável, porque a gente não consegue observar a reposição pela natureza. Com detalhe, a energia nuclear é classificada como limpa, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Ela tem pouca poluição atmosférica, portanto ela é classificada como uma fonte limpa. Beleza? E quem são os maiores consumidores de energia? Pensando em setores da economia, na organização da vida no geral. Vamos começar por quem menos consome. O setor de serviços e a agropecuária. É óbvio, né, gente, que principalmente no que se refere à agropecuária, esse valor pode variar a depender do país que a gente estiver falando, se tem um modelo, um sistema agropecuário mais moderno, mais mecanizado, né, aí que vai com certeza utilizar mais energia. Bom, depois do setor de serviços da agropecuária, nós temos as residências. Sim, nossa casa. Como você está usando aí o seu celular, o seu computador para assistir essa videoaula, vai carregá-lo depois, no final do dia. Se for igual ao meu telefone, vai ter que carregar umas 3 vezes por dia. Você está consumindo aí menos de 10% da energia. Bom, agora vamos para o top 2 lá, os maiores consumidores. O setor energético, sim, o setor que gera energia consome energia, tá? E por fim, setor de transportes e as indústrias. Então, esses dois setores são os que mais consomem energia. Lembrando, como eu falei lá no início da aula, estamos falando de consumo de energia no geral, não energia elétrica especificamente. Então, o setor de transporte consome muita energia na forma de combustível, né? Indústrias, a mesma coisa. Além de energia elétrica, tem as suas fontes, né? As fontes de energia ali, que não necessariamente é energia elétrica, tá? Beleza? Vamos então agora olhar a matriz energética do Brasil e do mundo. Bom, o petróleo está aqui, é a base da matriz energética mundial. Por isso que o petróleo é hoje a commodity mais importante do planeta. O petróleo é a base da matriz energética mundial. Ou seja, o mundo se move à base de petróleo. Tá? A maior participação dos petróleos e os seus derivados.
seguido pelo de carvão, que é outra fonte não renovável, tá? Outra fonte não renovável. De uma maneira geral, no mundo, somente 13% da matriz energética é renovável, ou seja, 13% da geração de energia provém de fontes renováveis. Enquanto que no Brasil, mesmo o petróleo tendo a maior participação na nossa matriz energética, a gente tem uma participação muito grande da biomassa e da energia hidrelétrica, olha, fazendo com que 44% da nossa matriz seja renovável. Mais uma vez, esses dois gráficos demonstram o potencial imenso que o nosso país tem de liderar mudanças ambientais, né? Mudanças relacionadas à sustentabilidade. Hoje em dia, o que a gente tem mais na liderança aí dos principais fatores ambientais em discussão é a questão climática, a questão das modificações climáticas, do aquecimento global, do aumento do efeito estufa e todas as suas consequências, né? E o Brasil, então, pode contribuir significativamente para esse movimento de renovação da matriz energética mundial. Beleza? Agora sim, vamos falar de matriz elétrica. Veja lá, até destaquei. Como o país produz energia elétrica. Eu vou voltar aqui no slide anterior. Matriz energética. Como que a gente produz energia de uma maneira geral. Então, nós aqui no Brasil produzimos energia desta forma. Predominando petróleo, seguido de biomassa, hidrelétrica e por aí vai. Agora, como que nós, no Brasil, produzimos energia elétrica? 61% quase da hidroeletricidade. Tá? Você tem aqui a participação muito grande já da energia eólica, biomassa, gás natural, depois você tem o petróleo, tá? Você tem o carvão mineral ainda, energia solar, energia nuclear, que representa nem 2% da geração de energia elétrica, outros combustíveis fósseis, dielétrica, que é a mesma coisa da energia das ondas, tá? A ondomotriz. Olha só, 0,0000. E importação, a gente tem uma parcela de energia elétrica nossa, é importação principalmente de gás natural. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas vamos lá, mais uma vez mostrando a nossa matriz, como ela é avançada em termos de participação de fontes renováveis com relação ao mundo, né? Agora, a matriz elétrica especificamente. Tá? O Brasil ampliou a participação dos renováveis na sua matriz elétrica de 2015 para 2016, né? De 75,5% para 81,7%. Em 2014, a participação dos renováveis na matriz elétrica no mundo era apenas de 21%, enquanto que nos países da OCDE apenas 19,7%. Então, mais uma vez, o Brasil tem uma matriz elétrica muito renovável, né? Com uma presença marcante das fontes renováveis, com um destaque absoluto para a energia hídrica, como vocês observam no gráfico à esquerda. Bom, vamos falar sobre o petróleo, então. Vamos falar agora sobre algumas fontes de energia. Essas duas charges aí, na verdade, à esquerda você tem uma charge e à direita um meme, né? A charge é muito interessante. Vejamos. Cite um dos principais derivados do petróleo. E aí o garoto pergunta, perguntando, é a guerra? A professora, obviamente, que estava se referindo a uns derivados do petróleo, que se produz a partir do petróleo. A gasolina, o óleo diesel, o plástico, né? Que mais? Você tem fertilizantes, enfim. E o garoto se referiu à guerra, porque é algo que deriva do petróleo. O que está por trás dessa charge aí? O petróleo, por ser a base da matriz energética mundial, ele provoca conflitos mundo afora, pela posse, pelo controle dessa commodity, né? Não à toa, o Oriente Médio, que é a região do mundo, do planeta, onde mais tem petróleo, é uma região muito instável do ponto de vista político. E aí entra aqui, ó, as intervenções estadunidenses. O meme diz ali, quando seu carro está vazando óleo, já vem logo uma missão de paz, entre aspas, né, dos Estados Unidos para, segundo eles, estabilizarem a região, promoverem a paz, libertarem a população da opressão de algum ditador. Na verdade, eles querem o petróleo daquela região. Mas vamos lá.
Sobre a produção de petróleo no Brasil, somente 5% é onshore, ou seja, em terra, e 95% offshore, ou seja, no mar, mar aberto. Tá? As principais áreas de produção são as bacias de Campos e a bacia de Santos, que vocês observam ali no mapa, no litoral do Brasil, no litoral do Sudeste. Tá? Você tem ali azul claro o polígono do pré-sal, daqui a pouquinho a gente fala dele. À direita você tem um pequeno histórico sobre a produção de petróleo no Brasil. Na década de 40 e 50, na campanha, né, nacionalista do Petróleo é Nosso, que culminou com a criação em 53 da Petrobras, né, e o início da extração de petróleo e do monopólio estatal, ou seja, o Brasil monopolizava, e no caso a Petrobras monopolizava a produção de petróleo, extração e produção de petróleo. Tá? Em 97, no governo Fernando Henrique Cardoso, houve a quebra do monopólio, permitindo então que empresas estrangeiras participassem da extração de petróleo no Brasil. Nos anos 2000, lá para 2006, 2007, houve a descoberta do petróleo na camada do pré-sal e a criação de uma outra estatal chamada Pré-Sal Petróleo SA. Pouca gente conhece a existência, sabe da existência dessa estatal aí, mas ela existe. Em 2010, no governo Dilma, foi instituído um novo marco regulatório, impondo um regime de partilha. Na prática, era uma privatização. Você abrir mais o mercado do petróleo para empresas estrangeiras. Mas tinha uma coisa que era interessante, que é manter a obrigatoriedade de participação da Petrobras em todos os campos. Então, se uma empresa qualquer lá da China quiser explorar petróleo aqui, ela pode, mas a Petrobras tem que participar junto, tem que explorar junto. Isso é importante, tá? Não só para aquisição e desenvolvimento tecnológico, como também para os ganhos, né? Para os que a gente vai lucrar com essa exploração. E aí veio o governo Temer, que Deus o tenha, em 2017, ele retirou a obrigatoriedade de participação da Petrobras em todos os campos. Foi uma perda muito grande, além, claro, de alterar ali o destino do dinheiro que vem da exploração dos novos campos do pré-sal, principalmente, que no governo Dilma tinha sido linkado às áreas de saúde e educação, né, como obrigatórios, e o governo Temer retirou isso. E o Oriente Médio brasileiro. Bom, acabei de falar para vocês que o Oriente Médio é a região do planeta que mais possui petróleo. E quando a gente fala de Oriente Médio brasileiro, a gente está se referindo à região do Brasil que tem as maiores reservas de petróleo. E essa região se refere ao norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Essa área aqui, ó. Essa áreazinha aqui, onde você tem municípios como Campos dos Goytacazes, Carapicuíba, São João da Barra, Quissamã, Macaé, Cabo Frio, por aí vai. Beleza? Aqui a camada do pré-sal. Bom, tem um texto ali sobre o pré-sal, explicando geologicamente como que é a camada do pré-sal, mas depois vocês deem uma olhada com calma. O que eu quero mostrar para vocês é a dificuldade inerente à exploração do pré-sal. O pré-sal é uma reserva de petróleo e de gás natural que está localizado muito abaixo do fundo do mar. Você tem aqui, ó, a lâmina d'água, aqui o fundo do mar, aí você tem a camada de pós-sal, que é essa daqui, você tem a camada de sal, depois você tem a camada do pré-sal. E é aqui que você vai achar o petróleo. Abaixo dela só tem lá o Fluminense, lá na série C, né? Abaixo ainda da camada de pressão. Brincadeiras à parte, gente, é muito difícil a exploração da camada do pré-sal. Mas a Petrobras é uma das 10 maiores empresas de petróleo do mundo. Está aqui, ó. Então, nós temos tecnologia e temos total capacidade de desenvolver novas tecnologias para explorar a camada do pré-sal plenamente. Tá? Então, você tem aí as maiores empresas de petróleo e gás do mundo, Sinopec, que é chinesa, a Shell, que é britânica, a Saudi, que é saudita, da Arábia Saudita, Petrochina, chinesa, British Petroleum, BP, que também é do Reino Unido, ExxonMobil, que é dos Estados Unidos, a Total, que é francesa, a Chevron, que é dos Estados Unidos, a Gazprom, que é russa, e a Petrobras, que é brasileira. Nos gráficos da direita, você tem as maiores reservas e os maiores produtores de petróleo. Tá? À esquerda, as maiores reservas e à direita, os maiores produtores. Bom, reparem que o país que mais tem petróleo no mundo é a Venezuela. Não à toa,
não coincidentemente, é um país que está em crise atualmente com algumas sanções econômicas impostas por quem? Por quem? Pelos Estados Unidos. Pois é. Desses 15 maiores produtores, né, ou melhor, das 15 maiores reservas, eu assinalei ali os que fazem parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Como o nome sugere, é uma organização de países que são muito produtores e que são exportadores de petróleo, e aí eles têm algumas políticas ali em comum de produção e de precificação, né, de determinação do preço do barril do petróleo. Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait é Kuwait, tá? Você que botou Kuwait aí. Líbia, Nigéria, Catar e tem outros que não estão nessa lista, alguns países africanos. O Equador, aqui na América do Sul também tem o Equador, que também faz parte da OPEP, tá? E os maiores produtores, os Estados Unidos já são os maiores produtores, superaram alguns anos atrás, poucos anos atrás, os Estados Unidos superaram a Arábia Saudita como os maiores produtores de petróleo do mundo. Então, eles já se tornaram autossuficientes na produção de petróleo, isso graças ao petróleo do xisto, que é o que a gente vai falar agora. O xisto é uma rocha sedimentar, na verdade, o xisto betuminoso é uma rocha sedimentar e você ali consegue extrair dessa rocha matéria orgânica e convertê-la em petróleo. Tá? O Brasil tem uma reserva muito grande de xisto, vocês podem observar no mapa, são reservas onshore, ou seja, em terra, na chamada formação Irati. E por que o Brasil não explora essa reserva como deveria? Porque a exploração do xisto betuminoso ela é muito arriscada. O risco de contaminação ambiental do solo, do lençol freático, é muito grande. Nos Estados Unidos, eles desenvolveram uma técnica moderna chamada fraturamento hídrico das rochas. E essa técnica tem representado menos riscos, tá? É um pouco mais segura. Ainda assim, vários países europeus, por exemplo, proibiram a exploração do petróleo e do gás de xisto por julgarem que os riscos não compensam. Tá? Gás natural, bom, o Brasil era o 41º país em reservas, ele deve subir um pouco no ranking com a descoberta do pré-sal, né? Tem petróleo, tem gás natural também. E esse gás natural do pré-sal pode ter capacidade de tornar o país autossuficiente. Por enquanto, o Brasil não é autossuficiente, ele produz menos gás natural do que consome, e por isso ele precisa importar. A maior parte do gás importado vem da Bolívia, através do gasoduto Brasil-Bolívia, também chamado de Gasbol, que é esse que vocês estão vendo aqui no mapa. Tá? O Gasbol. As principais bacias de produção de gás natural são as bacias de Campos, de Santos, Foz do Amazonas, aí alguns estados que também têm as suas bacias. E a Petrobras domina 90% das reservas de gás natural do Brasil. Com relação ao carvão mineral, bom, sabemos que o carvão foi a base da Revolução Industrial, né? Da primeira Revolução Industrial. Posteriormente foi substituído pelo petróleo, justamente porque o petróleo, além de ter um poder calorífico maior, ou seja, gera mais energia com menos quantidade, o petróleo é líquido, facilita o transporte, e o petróleo tem vários derivados. Né? Do petróleo você consegue produzir outras coisas, o carvão mineral não. Né? Lá no século XIX, a existência de jazidas de carvão mineral foi motivo para alguns conflitos mundo afora, inclusive, né, Japão invadindo a China, enfim, Alsácia e Lorena na Europa. Você tem alguns conflitos aí famosos que foram motivados pelo domínio de jazidas de carvão. Atualmente, quem motiva conflito é o petróleo, como nós vimos na charge e no meme. O carvão ainda é muito utilizado no mundo, nós vimos lá no gráfico da matriz energética mundial, principalmente em usinas termoelétricas e usinas siderúrgicas. Tá? Daqui a pouquinho a gente fala das termoelétricas. No Brasil, as principais jazidas estão localizadas na região sul do Brasil, no chamado cinturão carbonífero, mas o carvão mineral do Brasil é de baixa qualidade. Então, o Brasil costuma importar carvão. Mesmo tendo carvão, o Brasil costuma importar. Tá? Porque o nosso carvão é de baixa qualidade. Energia nuclear, bom, o início do programa nuclear brasileiro aconteceu por meio de uma parceria
com a Alemanha. Primeiro com os Estados Unidos e depois com a Alemanha. Então, nesse acordo, tinha previsão de construção de 3 usinas nucleares no Rio de Janeiro e 5 em São Paulo. Bom, como nós sabemos, somente 2 foram construídas no Rio de Janeiro, Angra 1 e Angra 2, e a terceira, as obras foram retomadas recentemente, a chamada Angra 3, né? Se não me engano, deve estar para ser concluída aí. Mas a energia nuclear representa apenas 1,1% da produção elétrica do país, é muito baixo. A única mina ou jazida de urânio em exploração no Brasil fica em Caetité, na Bahia. Esse urânio é levado para um município chamado Resende, vocês conhecem? Já ouviram falar? Pois é, onde tem a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, e aí ali ele é beneficiado, é enriquecido para virar um combustível para as usinas de Angra 1 e Angra 2. Quais são as vantagens da energia nuclear? Primeiro, ela permite grande concentração energética, ou seja, produz muita energia, não depende de fatores meteorológicos. A geração de energia hidráulica, por exemplo, depende de você ter chuva para o rio ter água e você conseguir gerar energia, né? Há uma certa flexibilidade na localização das usinas, você pode colocar em tese em qualquer lugar, né? Porque não precisa ser perto de rio, não precisa ser perto do mar, não precisa ser onde venta, onde tem sol, né? E tem pouca poluição atmosférica. Como eu falei anteriormente, a energia nuclear é considerada limpa, tá? Porque ela polui muito pouco. Mas quais são as grandes desvantagens? Tem um custo muito alto de implantação e de manutenção, né? Principalmente por conta da segurança. E aí a gente tem que lembrar lá do acidente de Chernobyl na década de 80. A gente tem que lembrar do maior acidente nuclear ou radioativo fora de usina nuclear, que aconteceu num país chamado Brasil. Veja você. Então, você precisa de muito investimento em manutenção para que não dê nenhum problema nas usinas nucleares. Tá? O resíduo radioativo, também chamado de lixo nuclear, porque é o seguinte, esse urânio chega um momento em que ele perde o potencial de geração de energia, mas não perde a radioatividade. E aí, o que você faz com esse urânio? O que você faz com esse material? Ele não pode ser mais usado para gerar energia, mas ele não pode ser descartado em qualquer lugar, porque ele é radioativo. Então, você precisa deixar esse lixo nuclear em locais assim que vão ficar para o resto da vida, né? Requer alta tecnologia e, por isso, tem um custo elevado. Então, essas são as grandes desvantagens da produção de energia nuclear. Bom, no cenário do Brasil, vocês estão vendo ali alguns recursos minerais, potencial de mineralização, tá? E a única jazida de recursos minerais radioativos no território brasileiro em funcionamento, está ali na Bahia. No mundo, a energia nuclear tem sido progressivamente abandonada, principalmente por causa dos acidentes recentes nas usinas de Fukushima, no Japão, né, por conta da tsunami que teve, a usina de Fukushima, enfim. E aí vários países do mundo estão progressivamente abandonando a energia nuclear e substituindo por fontes consideradas mais seguras. As termoelétricas, como eu falei para vocês anteriormente, né? A termoelétrica você usa algum produto qualquer que gere calor, que você possa queimar. Você queima algum produto. E aí você tem o vapor d'água, né? Você queimou esse produto, aqueceu a água, o vapor d'água movimenta a turbina, isso vai gerar energia. Então, se você pode usar como fonte de energia nas termoelétricas várias fontes possíveis, né? E é nessa tabela que tem aí embaixo que você tem as principais fontes das usinas termoelétricas em funcionamento no Brasil. Termo vem de calor, né? Então você usa o calor para gerar energia elétrica. Para ter calor, você precisa queimar alguma coisa. O que você queima? Tem petróleo, carvão mineral, gás natural e outros combustíveis fósseis, como está aí apontado na tabela, né? 2.260 usinas termoelétricas no país utilizam o petróleo como a fonte de energia. Tá? É um número bem alto. No mapa à direita, você tem o potencial e as termoelétricas a biomassa. Esses pontinhos que tem aí, né, a cor dos estados é o potencial, que vocês podem observar na escala de cores ali. Tá? Quanto mais escuro, maior o potencial de geração de energia.
Já os pontinhos se referem às usinas termoelétricas movidas a biomassa, de várias fontes. Biogás, casca de arroz, licor, resíduo de cana-de-açúcar, resíduo madeireiro. Então, a gente tem, principalmente no estado de São Paulo, uma quantidade imensa de usinas termoelétricas movidas principalmente a resíduo de cana-de-açúcar. Tá? São Paulo tem uma agricultura muito produtiva, portanto, o bagaço da cana-de-açúcar é utilizado em usinas termoelétricas. Beleza? Chegamos à energia hidrelétrica. O Brasil tem um terceiro maior potencial hidroenergético do mundo. Tá? Isso porque a gente tem condições ambientais muito favoráveis. A gente tem uma rede hidrográfica muito densa, rios que são perenes e que são caudalosos, e que são rios de planalto. Para gerar energia hidrelétrica, você precisa ter uma declividade no rio, para que a velocidade da água movimente as turbinas e isso gere a energia. Apesar de ser considerada uma fonte limpa, a energia hidrelétrica tem impactos. Quando você faz uma barragem no rio, você vai criar um lago da barragem. Esse lago que você cria ali atrás, você precisa tirar a vegetação, os animais, as pessoas que porventura estejam ali. Então, existe um movimento chamado MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, porque existe, sim, muito impacto ambiental e social na usina hidrelétrica. Ela é limpa porque ela emite poucos poluentes, mas a construção da usina em si, ela gera impacto, é óbvio. 60% de toda a energia elétrica produzida no Brasil advém da energia hidrelétrica, E aí você tem o que está escrito aqui, é o que está sendo mostrado no mapa, tá? O potencial hidroelétrico das bacias hidrográficas. Veja bem, uma coisa é o potencial, outra coisa é o potencial instalado. Potencial é considerando as características naturais. A bacia hidrográfica com maior potencial de geração de energia é a bacia do Rio Amazonas, seguida pela bacia do Paraná, depois Tocantins e depois São Francisco. Mas as bacias que têm o maior número de usinas hidrelétricas e geração de quilowatts são essas aqui. Bacia do Paraná, com 70% da produção, onde você tem Itaipu, com as maiores usinas, Tucuruí, no Tocantins, Ilha Solteira, em São Paulo, Xingó, na fronteira da Alagoas com Sergipe, e Paulo Afonso, na Bahia. Tá? Nesse mapa aqui você consegue observar, em verde é o potencial estimado de geração de energia dessa bacia, no caso é a bacia do Rio Amazonas. Em roxo, o lilás, sei lá que cor é essa, o potencial inventariado, ou seja, o que já se sabe que existe, que é o potencial confirmado. Com certeza tem esse potencial. E aqui em rosa, sei lá, é a operação, é o que está instalado. Então veja bem, tem um potencial instalado muito pequeno na bacia do Amazonas. Por quê? Nós já falamos sobre isso. Porque construir usina hidrelétrica no meio da floresta equatorial amazônica é muito impactante. A floresta amazônica tem muita biodiversidade, tem toda uma dinâmica ecológica que você vai alterar se você fizer a barragem dos rios, se você fizer o desmatamento para a formação do lago de barragem, se você tirar as pessoas, relocar as pessoas, os animais dali. Então tem todo um impacto ambiental e social que inviabiliza a geração de energia na bacia do Rio Amazonas. Sem contar que está muito distante do maior centro consumidor, que é o centro-sul do país. Por outro lado, a bacia do Paraná, onde estão as maiores usinas, como, por exemplo, Itaipu, binacional, você tem um potencial muito grande instalado. Tá? Depois do Tocantins, depois aqui da bacia do São Francisco. Mais recentemente, existem incentivos para a construção das PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas. São usinas hidrelétricas de pequeno porte, que aí elas exigem menos investimento, podem ser feitas em rios menores, rios de porte médio, não gera tanto impacto assim. Obviamente, a produção de energia é menor, mas às vezes compensa, justamente por ter um custo ambiental, social e econômico menor. Tá? As PCHs. Finalmente chegamos na biomassa. Tá? Biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. Como é que se obtém energia por meio da biomassa?
a decomposição de uma variedade de recursos renováveis, né? Plantas, madeiras, resíduos agrícolas, restos de alimentos, excrementos e até mesmo lixo. Tá? Você pega essa matéria-prima aí, converte em um produto intermediário, como, por exemplo, um gás que é liberado da decomposição da matéria-prima, o líquido, às vezes, que sai, um óleo que sai dos restos de vegetais, e aí esse produto intermediário, ele é queimado, né? Ele entra em combustão, e aí você gera a energia. Tá? O Brasil possui 388 usinas movidas a biomassa, 315 delas a partir do bagaço, né? Principalmente da cana-de-açúcar. O combustível representa 81% das usinas que usam biomassa, 203 das 315 estão no Sudeste, isso é importante, né? Uma concentração muito grande na região Sudeste. Tá? Dentro da região Sudeste, uma concentração ainda maior no estado de São Paulo. Beleza, gente? Essa foi a aula de matriz energética. Dúvidas, comentários? Eu acho que vocês já estão ligados, né? Deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo ou me procurem nas redes sociais. E é isso. Até a próxima videoaula e bons estudos.